Senadora Zenaide, Boa Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eu estou persistente, né? Eu queria aqui fazer umas perguntas à senhora Regina. O seguinte, a empresa, pelo que eu vi aqui o dia todo, a senhora disse que a empresa avaliou que só poderia enviar 3 milhões de doses e que o restante, 1 milhão, seria enviado na próxima remessa. A pergunta é, como seria realizado o envio da próxima remessa de 4 milhões mais 1 milhão se a empresa não apresenta condições logísticas de transportar esse montante como foi alegado? Isso é a primeira pergunta. O que é que a senhora me diz disso? Que Vossa Senhoria me diz disso, senhora Regina? A justificativa trazida pela empresa para não embarcar os 4 milhões, nesse momento aqui, foi colocado por conta de realizar a validação da cadeia de transporte. Então, seria apenas no primeiro embarque da vacina. Os demais embarques não teriam essa limitação. Portanto, eu poderia acumular, sim, esse 1 milhão juntamente com a segunda parcela. O contrato, nesse caso, não mostraria que o contrato teria um erro persistente, porque já que foi mudado o número de vacinas que seriam trazidas inicialmente, a senhora não identificou esse gargalo como um problema para a continuação desse contrato? Não, isso não foi considerado um gargalo. Outra pergunta. Me diga uma coisa, as outras vacinas compradas pelo Ministério da Saúde, quem assinou o contrato foi o senhor Roberto Dias? Eu estou perguntando, porque se não foi, quem delegou essa competência ao senhor Roberto Dias? Eu acredito que esses contratos de compra de vacina de milhões, normalmente quem assina o contrato depois de passar pela senhora que era fiscal, pelo o departamento de importação, como disse a senhora, geralmente é o secretário executivo. Mas eu queria perguntar, os contratos das outras vacinas, da compra de vacina, quem assinou foi o diretor de logística também, o senhor Roberto Dias, ou só a Covaxin? Todo e qualquer contrato dentro do Ministério, pelo regimento interno do órgão, é assinado pelo diretor do Departamento de Logística. Certo. Agora, uma coisa que eu quero dizer aqui, senhora presidente, senhores senadores, esse governo se mostra numa irresponsabilidade muito grande, porque quem vem aqui nunca assume a responsabilidade. A maioria que vem aqui falar sobre o atraso na compra de vacina, todos afirmam que a responsabilidade é dos outros. Por exemplo, eu ouvi aqui a senhora dizer que tinha autonomia, mas eu acho que a senhora só tinha autonomia para não ser responsável por nada que esteja acontecendo nesse contrato. A senhora uma hora disse que era o Departamento de Informação, depois a senhora disse que isso era responsabilidade do Departamento de Logística. E a senhora, na verdade, era fiscal de execução do contrato, acompanhar a entrega e sugestões. O que eu queria deixar claro aqui para o povo brasileiro é o seguinte, não tinha lógica o contrato, a pergunta que eu vou fazer, a senhora nunca questionou o fato de se estar comprando Covaxin, uma vacina que ainda não estava autorizada pela Anvisa, quando o próprio Ministério da Saúde e o governo diziam que não tinha comprado a Coronavac antes, porque ainda não tinha autorização da Anvisa? A senhora nunca questionou isso? A contratação de milhões, primeiro veio superfaturado, depois uma logística que não podia entregar? Eu não tenho como julgar uma questão dessa natureza, porque eu sou fiscal. Eu apenas tenho que aceitar a tarefa que me foi conferida. Eu não tenho como julgar. A senhora, como servidora do Ministério da Saúde, Vossa Senhoria Regina, afirmou à CPI que foi nomeada em março, mas que o contrato de compra da Covaxin havia sido assinado em fevereiro. Ou seja, o contrato de compra foi assinado sem passar pela fiscal de contrato. A fiscal só atua após a assinatura. Quando a senhora não estava na fiscalização?
A fiscal do contrato, ela só atua após a assinatura do contrato e após indicado em portaria. Certo, mas a senhora não detectou nenhum erro nisso, porque eu queria dizer o seguinte: a verdade é que esse contrato tinha erros e a senhora, como fiscal, teria que responder, porque senão o governo não tinha cancelado. Certo? Outra coisa que mostrou, a senhora não assinou o contrato porque não estava presente e na hora que se falou sobre esse relatório, a senhora disse que não assinou o relatório porque estava de férias. Então, esse jogo de empurra que a gente vê aqui, enquanto se discute isso aqui, não tenha dúvida que nós já temos mais de 522 mil óbitos, gente. Então, quando eu vejo aqui, muitas vezes, senhora Regina, acho que a senhora fazia parte dessas compras, acho não, está aprovado aqui, a senhora, quando foi contratada, era como fiscal de execução de um contrato. E a senhora tinha o direito, que eu perguntaria, por que o diretor de importação, o departamento de importação não assinou o contrato e encaminhou para a senhora e a senhora autorizou continuar com o contrato? Eu não autorizei, senhora. A senhora realmente, a autonomia que a senhora mostrou aqui, a população, imagino que a gente aqui tem dificuldade de entender isso aí, porque é um jogo de empurra. E o que eu queria dizer aqui, que eu ouço muito, senhora presidente, é que a CPI foi criada só para desgastar o governo federal. Não é isso. O governo federal, ele se desgasta porque ele defende a morte. Está aí os óbitos. Essa CPI foi contratada, foi aberta, nós abrimos essa CPI, e pela quantidade de brasileiros que estão morrendo, a maioria de morte evitável. Por isso que a gente está aqui ouvindo hoje. Cada dia sem a vacina, é muita gente que morre. Então, além de morte, ou seja, defendendo a morte, eu não acredito, e como a senhora, com todo o respeito como servidora pública, a senhora não pode só jogar a responsabilidade pelos outros, porque fiscal de algo, e como eu vi a sua portaria, a senhora era responsável, sim. Então, essa CPI, graças a Deus, está mostrando ao povo brasileiro por que tanto óbito, por que tanta morte que poderiam ser evitadas. Obrigada, senhora presidente.